Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos para mais essa escola bíblica aqui neste final de semana. Estamos comentando dois versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aí os dois versículos que estamos comentando dessa carta de Paulo aos Filipenses. Ele escreveu ali mais ou menos 25 anos depois da sua conversão. Ele escreveu quando estava na sua primeira prisão em Roma. Ali está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. E ele recebeu notícias de Epafrodito, como estava aquela comunidade de fé que ele fundou na sua segunda viagem missionária. Ele recebeu notícias, recebeu também uma oferta, uma ajuda ali para poder manter o seu ministério. E ele agradece nessa carta essa oferta. Ele também trata de alguns problemas que tinha com os judaizantes, os fariseus que queriam que o povo de Deus, os cristãos, e os gentios, na verdade os gentios, que eles seguissem a lei de Moisés, fizessem a circuncisão, não comesse carne de porco, toda aquela história. E Paulo combatia isso, dizia que não precisava mais fazer nada disso que o Velho Testamento diz, guardar o sábado, não precisava nada dessas coisas, porque a salvação era pela graça, não pelas obras, ok? E Paulo combatia isso, Se o judeu quisesse seguir aquilo ali, tudo bem, mas o gentio não tinha nenhuma necessidade de seguir aquilo. E ele também escreve nessa carta o encorajamento da fé, para eles terem a fé firmada em Jesus Cristo. E claro, como eu sempre falo aqui nos vídeos, é chamada a Carta da Alegria. Filipenses, com I, Filipenses 4:4, está escrito: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, a alegria do Senhor, como Neemias escreveu em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, entenda, quando tu faz algo para o Senhor se alegra, o Senhor fica feliz e aquilo renova a nossa vida, fortalece a nossa vida com Deus. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui no capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo está com as exortações, as orientações finais para o viver cristão diário, Paulo sempre trazia isso nas suas cartas, no final ali, umas orientações para o viver cristão diário. E ali o versículo 8, já comentamos aqui, as 6 qualidades, 6 atitudes do cristão, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensa, medita, estuda, leia. Aí ele chama a responsabilidade para ele também. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Aí o resultado, e o Deus de paz será convosco. Não para fazer aquilo que Paulo fazia, mas para entender que o que ele fazia vinha direto da parte do Senhor, ok? Então hoje estamos comentando desde o final de semana passado, o versículo 9. Final de semana passado falamos sobre o que também aprendestes e hoje o que também recebestes. Vamos comentar isso, o que também recebestes. O que eu acho legal é isso aqui que Paulo falou, que eu acabei de comentar. Ele usar ele mesmo como referência, como espelho. Em 1 Coríntios 11:1, como eu falei no final de semana passado, Paulo escreve: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra imitador ali quer dizer seguidor. Sigam a Cristo como eu estou seguindo, ok? Claro, sempre olhando para Jesus, como escreveu o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra olhando ali não quer dizer simplesmente olhar e pronto, vi, não. Olhar, prestar atenção, observar.
E autor quer dizer a fonte, da onde surgiu. E consumador, que é esse termo no grego só está neste versículo no Novo Testamento. Consumador quer dizer o objetivo, o final, onde nós vamos estar, né? Onde nós vamos alcançar, que é o objetivo de Deus. Então Jesus é a nossa fonte e Jesus é o nosso destino final. Glória a Deus. O que também recebestes. Recebestes vem do verbo receber. No nosso dicionário, receber é tomar posse de algo que lhe foi entregue, apanhar, pegar, adquirir. Então, receber. Esse termo é muito abrangente, esse verbo é muito abrangente no nosso dicionário. Pode ser usado em vários textos, né? Receber um salário, falando pagamento, receber uma notícia, receber uma pessoa na sua casa, hospedar alguém. Então, a abrangência é muito grande dessa palavra receber. Como eu sempre falo aqui das palavras do nosso dicionário, né, a origem, a palavra receber vem do latim, que é a origem do nosso idioma, que é recipere. Re quer dizer voltar e capere é tomar de volta. Então, receber, tomar de volta, pegar, ok? Só para título de curiosidade, o latim é considerado uma língua morta, mas ainda é oficialmente falado juntamente com o italiano lá no Vaticano. Para você que não sabe, o Vaticano é considerado um país, ok? Tem seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio exército, tá entendendo? Então o Vaticano é considerado um país. Então o latim ainda é falado lá. E do latim surgiram vários idiomas que nós conhecemos, né? O português, o espanhol, o francês, o italiano. Essa língua, o latim, surgiu ali na Roma Antiga, na região de Lácio, e foi a língua oficial do Império Romano. Então hoje nós temos uma língua muito rica, o português é muito rico devido ao latim, ok? Tanto é que as escrituras, na época ali da Idade Média, quando era a igreja romana, a igreja católica, era tudo em latim. Aí depois da reforma começou-se a fazer traduções, versões para as línguas de cada país. Quem traduziu uma das nossas primeiras aqui foi o protestante, né, João Ferreira de Almeida. Ele fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o português, que nós temos aí até hoje, né? Aqui, no termo que Paulo está usando, o que também recebestes. Recebeste. Então, esse termo, ele está junto com o aprendestes, é um par. Recebestes está junto com o aprendestes, eles estão trabalhando juntos ali, né? Mesmo que são 4 verbos que Paulo está usando, aprender, receber, ouvir e ver, esse termo recebestes está junto com o aprendestes. A ideia é, o que Paulo ensinou para os cristãos de Filipos, né, eles receberam, como ele fala ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando ele fala para os cristãos de Corintos, porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Isso é Paulo falando para os cristãos de Corinto, o que ele recebeu do Senhor, ele ensinou, passou, né, para os crentes de Corinto. Já na carta aos Gálatas, Paulo está sendo mais contundente, mais profundo nesse termo receber, ali no capítulo 1, versículo 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação quer dizer tirar algo que está tampando para mostrar. Então olha só o que Paulo recebeu, gente. Olha a profundidade do negócio que Paulo recebeu. Não recebeu nem de homem algum, ok? Mas do Senhor Jesus. Ele tinha algo encoberto ali. E Deus destapou, Deus tirou o que estava tampando e mostrou para Paulo. Por isso que ele diz, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação, mostrando, do Senhor Jesus Cristo. Olha a profundidade do que Paulo recebia e passava para as outras pessoas. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala para eles, dou graças a Deus, porque vocês não receberam
a pregação de Deus como palavra de homens, mas como palavra de Deus, e que até hoje opera em vocês. Essa palavra ali, opera, quer dizer, está trabalhando. É como se ele estivesse passando para a próxima fase. Mas a ideia mais legal que eu achei, a ideia é você ligando o interruptor e a corrente de energia passando e acendendo a luz. Para você ter ideia como essa palavra opera. Então, olha o que a palavra de Deus estava operando na vida do povo de Tessalônica, dos tessalonicenses. Que maravilhoso! Olha o privilégio de Paulo de receber do Senhor e não ficar para ele, passar adiante. Por quê? Porque também era uma responsabilidade. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Por isso que Paulo diz: o que também recebestes, isso fazei. Isso é, continuem a praticar. Não fiquem só para vocês, passem adiante. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus deu para você fazer, o que Deus deu para você, seja um dom, seja um trabalho, seja um talento para a obra do Senhor, para avanço do reino de Deus, não fique só para você. Passe adiante, testemunhe, ensine. Tá entendendo? Forme discípulos, né? Ah, não tem ninguém que me acompanhe? Faça um canal no YouTube, vá mandando bala, vá enchendo o YouTube de coisas boas nas outras redes sociais. Tá entendendo? E olha, aí o que vai acontecer? Quanto mais você der, mais Deus vai dar para você. Lucas 6:38. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão para vocês. Porque assim como vocês julgam, você vai ser julgado. Então, quanto mais tu dá, mais Deus vai te dar. Por isso que Paulo, né, termina esse segundo versículo: isso fazei, praticai, fazei sempre, estar sempre fazendo. Aí o resultado, e o Deus de paz será convosco. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. No próximo final de semana, vamos estar comentando aqui mais uma parte desse versículo 9. O que também ouvistes, ok? E eu te convido para estar aqui no próximo final de semana, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz, beijo no coração, tchau.